uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, hoje eu tô com a caneca oficial do canal, porque no meio do texto tem isso. Não tenha medo, tenha paz. O texto está em Juízes, capítulo 6, versículo 24, mas o texto de hoje foi o anjo Gabriel falando para Maria, em Lucas, capítulo 1. Maria, não tenha medo. Só que ela não teve medo do anjo não, hein? Essa é a nossa primeira lição. Então, outubro rosa, ó. Tô de rosa. E no meio da live, a gente vai ter esse texto aqui. Porque foi a Maria que disse isso aqui. Eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1:38. Ela disse mais coisa, tá? E aí, no final, a gente dá o nosso bom dia aqui pro pessoal que entrou agora, tá bom? Bom, quero que você abra sua Bíblia. Primeiro em Lucas capítulo 1, tá? Do versículo 26. Nosso primeiro momento é Lucas capítulo 1, o contexto, versículo 26 até o 45. Eu não vou ler isso tudo, eu vou salteando, porque muitos de nós, né, já conhecemos essa história, né? A gente já vai entrar em novembro, na próxima semana, depois dezembro, Natal. Então, muito do que eu vou falar aqui, muita gente já conhece, né? Mas vamos passear aí em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, que é o encontro dessa garota corajosa com o anjo Gabriel, né? Bom, é o primeiro encontro dela aqui que vai ser muito forte. Então, o título dessa live é Uma Garota de Coragem que Correu Atrás até o Final, né? Quando ela já não era mais uma garota, mas já era uma mulher feita, né? Uma mãe. Mas quando ela foi chamada, segundo a tradição, ela era uma garota, né? Devia ter ali seus 17 anos, por aí. Né? Entre 16 e 18 anos, alguma coisa dessa, tá bom? Então, vamos lá. O texto diz, Lucas 1:26, que no sexto mês de quê? Sexto mês, que uma prima da Maria, chamada Isabel, tá? Que já tinha uma idade avançada, tá? Isabel, mulher de um homem chamado Zacarias, ela já tinha uma idade bem avançada e conforme, né, o eco lá do Antigo Testamento, quem é que tinha uma idade avançada e teve filho, né? Sara. Então, a Isabel não tinha 90 não, tá? Tinha idade avançada. Mas você já percebe o Novo Testamento mostrando que Deus não muda. Eu falei isso ontem, né? Teologicamente, é a questão de que Deus não muda, continua fazendo coisas impossíveis. E literariamente é o eco do Antigo Testamento. Assim como Deus concedeu filhos a mulheres fora da sua idade, né? A menstruação já tinha passado, já estão na menopausa, né? Assim como isso aconteceu lá no Antigo Testamento, vai acontecer agora no Novo. A Isabel é a mãe do João Batista, né? Isabel e Zacarias são os pais do João Batista. Então, Lucas 1:26, no sexto mês, o sexto mês de gravidez, né, de gestação da Isabel, tá? E aí, é claro, é só você ler o início do Lucas capítulo 1 que você vai ver isso daí, tá? E já no final ali, Lucas 1, 24 e 25, é o texto dizendo que a Isabel ficou grávida e... Então vou ler, tá? Lucas 1, 25. Foi isso que o Senhor me fez, está falando a Isabel, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas, né? Qual era a vergonha dela? Ela já tinha uma idade avançada
e ainda não tinha tido filho. Isso era uma vergonha naquela sociedade, né? Só que aí Deus viu, né? Igual o texto que eu preguei ontem. Ai, ai, que você vai se esquecer da vergonha, que eu já esqueci da minha. Graças a Deus. Bom, Lucas 1:26, então. No 6º mês, o anjo Gabriel, para quem entrou agora, eu vou lendo Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, e depois Lucas capítulo 2, tá bom? E eu vou dizendo os versículos. Então, Lucas 1:26. No 6º mês de gravidez da Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, lá no norte. Galileia lá em cima, perto do mar da Galileia. Chamada Nazaré, é o nome da cidade. Ele foi enviado a uma garota, né? A uma virgem, tá? Que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, descendente lá de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, né? Esse reforço em virgem é para mostrar que essa garota ainda não tinha casado, né? E tal. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse, tá? Salve, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Aqui, eu já quero trazer as nossas 2 primeiras lições dessa garota corajosa, tá? A primeira coisa que essa garota corajosa ensina pra gente é o seguinte: ela não teve medo do anjo. Ela não caiu para trás, tá? Rapaz, se eu vejo um anjo na minha frente, eu não sei o que eu faço, não. De olho aberto. E aí, ela não teve medo do anjo. A corajosa, tá? E você vai ver, né, alguns textos do Antigo Testamento, que homens viram anjos e pá! O próprio Daniel, né? Quando ele viu o anjo falando com ele diz que ele não teve forças e ele caiu de joelhos, né? E aqui o anjo veio, né? E falou com ela e ela teve coragem, né? Ela não teve medo do anjo. Ela teve medo de outra coisa, tá? Do que ele falou, da saudação. Ela se perturbou com aquele negócio de salve agraciado, porque ela já começou a entender o que iria acontecer, né? Então, a primeira lição é que ela não teve medo do anjo, tá? Ela não teve medo do sobrenatural. Então, essa é a primeira coisa, né? Não tenha medo, não tenha medo do sobrenatural, tá? Que tem hora que ele aparece, né? Que ele vem sobre nós. Ela não teve medo. A segunda coisa é que essa garota corajosa era alguém com quem o Senhor estava. É a fala no 1:28, Lucas 1:28. Aproximando-se dela, o anjo, o Gabriel, disse: salve, agraciada, né? Cheia de graça, né? O Senhor está com você. E ela, que história é essa? Ela não ficou felizona, não, tá? Que legal, eu sou cheia de graça. E essa é a terceira lição. A Maria, a corajosa, refletia sobre o que ela ouvia, tá? Ela não era do pessoal da empolgação, do oba-oba. E todo mundo que tem coragem é alguém que reflete sobre aquilo que escuta, né? Presta bem atenção
para poder ver que direções vai tomar, né? O que vai fazer. E essa é essa garota aqui. Lembrando que a tradição diz que ela tinha aí por 16 a 18 anos, tá? Então, você que está me assistindo, que está por essa idade aí, ó, essa garota aqui tem muito a ensinar, né? E a gente que já passou um pouquinho dessa idade, né? Homens e mulheres, né, que estão assistindo aí, a gente já passou um pouquinho dessa idade aí, mas tem a aprender com ela. Então, ela refletia sobre o que ouvia. E aí, ela, porém, versículo 29, ao ouvir essa palavra, Lucas 1, 29, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. E aí ela começa a pensar. Bom, mas o anjo, versículo 30 de Lucas 1, lhe disse. O que o anjo disse? Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Ele está repetindo, análise retórica, né? O texto está repetindo o salve agraciada, Deus, porque o Senhor está com você. Então, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ela já tinha começado a pensar nisso lá no versículo 29. Por isso que ela se perturbou toda. Que história é essa de agraciada? Né? Aí o anjo foi claro. Você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, que ela sabia muito bem o que significava. Jesus significa Salvador. Jesus é o nome grego para Joshua, que é Josué. Pensa! Que história é essa que eu vou dar nome de Jesus pro meu filho? A cabeça dela deve ter ido lá na história de Israel. Ah, meu Deus do céu. É? Não diz que ela coçou a cabeça, né? E você sabe, eu sei, né? Na Antiguidade e aqui no Novo Testamento, você sabe que o nome significava o que seria a vida da pessoa naquele momento. Essa é a cultura da antiguidade, né? Essa é a cultura desse momento aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí foi o anjo que escolheu o nome, né? Então, assim como lá no João, né? O amado de Deus, né? O João Batista foi o anjo também que escolheu o nome, não foi o Zacarias nem a Isabel. Bom, a quem chamará pelo nome de Jesus, versículo 32 de Lucas 1. Este, o menino, será grande, já não bastava dizer que o nome dele ia ser Joshua, né? Jesus, o Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Caramba! O negócio ficou sério. E aí a Maria, versículo 34, disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Vamos para algumas lições no meio disso que eu falei. Uma das lições, né, que pega o texto todo, vai do 28, versículo 28 até o 38, é que além dela não ter medo do anjo, ela ainda conversa com ele, né? Ela é muito corajosa. Ela conversa com ele. A quinta lição é que ela sabia das coisas. Então, não tem essa história de que
não podia falar de sexo, não podia falar de nada. Ela sabia das coisas. Ela era uma garota, mas ela sabia das coisas. Como, versículo 34, será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Como é que eu vou ter filho se eu não fiz esse negócio lá, né? Então, não tinha nada de história de cegonha, de não sei o quê, de não saber o que vai fazer. Ela sabia exatamente como é que o negócio acontecia, né? Para mostrar que o judeu conversava abertamente com as filhas, com os filhos. Tem lá o livro de Cantares para você saber, né? Que segundo a gente estudou lá na escola dominical, né? Era o manual de educação sexual do pessoal lá, né? O livro de Cantares, onde você aprende a elogiar, né, a sua esposa, a elogiar o marido, né, a colocar as coisas boas em primeiro lugar e aquela história toda. Então, essa corajosa, ela sabia das coisas, tá? E outra coisa, ela recebeu um milagre que exigiria dela muito mais coragem do que essa garota já possuía, tá? Caramba! Ela escutou que o nome do filho ia ser Joshua, o Salvador. Quem tinha sido Josué? O mesmo que disse, né? O mesmo para quem disse, né? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso 3 vezes. O mesmo que substituiu Moisés, o mesmo que fez o povo entrar na terra prometida. Aí o anjo diz para ela que esse que ia se chamar Joshua, né? Ia se chamar Jesus, ou Yoshua, né? No hebraico mesmo. Ele ainda por cima ia ser grande, ia ser chamado Filho do Altíssimo, e Deus ia dar para ele o trono de Davi, e ele ia reinar para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a responsabilidade. É muita coragem para ter um filho sobre o qual tudo isso aqui ia acontecer. Bom, o anjo responde para ela, versículo 35. Ô Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, e por isso esse ente santo que há de nascer vai ser chamado Filho de Deus. Ele está repetindo o que ele falou no versículo 32. Filho do Altíssimo, e Deus dará o trono de Davi. E aqui no versículo 35 de Lucas 1, ele vai ser chamado Filho de Deus. E aí o anjo diz, Isabel, a tua parenta, igualmente está grávida, apesar da idade avançada dela, sendo esse o 6º mês de gestação para aquela que diziam que era estéril. Versículo 37, é um versículo que você gosta de ouvir, né? Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível, ou para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Todas essas duas formas estão corretas na tradução, tá? Para Deus não há nada impossível. Ela recebeu um milagre que exigiria dela muita coragem, né? A Isabel ficou grávida, né? Depois de passar da idade. E a Maria fica grávida sem ter tido relação com o marido. 2 milagres paralelos, né? De uma que era estéril e a outra que não tinha sêmen dentro dela, né? E é muito interessante. É muito interessante essas duas gravidezes, né? Se você não sabe, existe plural para a palavra gravidez, né? Essas duas gestações. E aí o texto continua. Vamos embora. Porque tem muito mais lição dessa corajosa aqui, a hora está passando. Bom, no versículo 38, a Maria vai dizer isso daqui. Percebendo a gravidade da situação, gravidade no sentido de algo que exigiria dela muita coragem,
muita força o nome desse garoto, quem esse garoto seria, tá? Aí ela abre a boca e diz em Lucas 1:38. E aí, eis aqui a serva do Senhor. Mas tem umas reticências que não deu para colocar aqui. Ela fala assim: que aconteça comigo o que você falou. Essa é a nova Almeida atualizada, né? Mas na Almeida corrigida, na Almeida anterior a essa, eu gosto lá, né? Que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim. Né? Que aconteça comigo o que você falou. Que se cumpra em mim. Eis aqui a serva do Senhor. É muita coragem, vou te contar. Que se cumpra em mim. Então, a sexta lição é que ela se colocou como serva. Eu não sou mais minha, eu sou do Senhor. Foi isso que ela fez. Ela assumiu para si o texto lá, como a gente já falou, né? Do negue-se a si mesmo. Ela assumiu para si as palavras de Jesus muito tempo depois, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ela negou a si mesma, a sua juventude, ela tomou a cruz, e eu já falei para você que cruz é o ministério, né? Cruz é aquilo que Deus tem para mim e para você, e isso que Deus tem para mim e para você pode trazer dores, sim, né? Mas traz vitórias sobre essas dores, assim como trouxe vitória sobre a própria dor de Jesus, ele ressuscitou, né? Ela assumiu isso. Por isso, né? Não tem como não se emocionar diante de um negócio desse, gente, dá licença. Não sei se você notou, eu já tava com a cara meio assim quando a live começou, né? Porque enquanto eu fazia o estudo, eu já chorei ali um bocado. Muito bem, vamos lá. Então ela se colocou como serva. Mas aí, Deus deu um descanso para ela, tá? Em Lucas capítulo 8, versículo... Tá até embaçado aqui os óculos. Lucas 1:38 diz que depois que ela falou isso, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, né? Conforme o que foi dito, conforme o que você falou, tem um detalhezinho. Então, o anjo foi embora. Não precisava mais ele estar ali, né? Ele veio, falou, ela conversou com ela, não teve medo, ela conversou com ele, ela refletiu sobre o que ela ouviu, né? Ela sabia das coisas, né? Ela recebeu o milagre que exigia dela muito mais coragem do que ela já possuía, e ela se colocou como serva. Então o anjo foi embora, ele já fez o que ele tinha que fazer. O texto continua. Lucas 1, a partir do versículo 39, vai dizer o seguinte, que naqueles dias a Maria se aprontou e ela foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, que não diz onde é, mas diz que é um lugar montanhoso. Portanto, a Isabel e o Zacarias moravam lá em cima. Para mim, isso aqui é o cuidado de Deus. O texto vai continuar dizendo, mas por causa do tempo não vai dar, né? O texto continua dizendo, você sabe disso. Ela chegou na casa da Isabel. O João Batista, que está lá dentro do ventre da Isabel, né? Dá um pulo no Espírito Santo, porque ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Isabel toma um susto, e a Isabel vira para Maria e diz, que honra que eu tenho, né? De vir me visitar a mãe do meu Senhor. Ah, meu Deus, a Maria deve ter coçado a cabeça de novo, né? E visto como o negócio era sério, tá? E aí eu quero ler então, olha só,
Lucas 1:39. A Maria foi lá para cima. Saiu de casa e foi lá para as montanhas. E aí, tudo bem, a Maria, né? Chega lá na casa de Isabel, mas eu quero pular com você para Lucas 1:56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Preste atenção numa coisa. A Maria morava em Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena. A Maria ficou grávida. A Maria não tinha casado com José ainda. E ainda por cima, a Maria ficou grávida de um sujeito chamado Espírito Santo. Beba água. Você imagina quando a barriga começasse a crescer e a notícia começasse a correr. Essa problemática acontece lá no Evangelho de Mateus, tá? Em que até o José ficou meio assim, caramba, que história é essa de Maria grávida? Que história é essa da Maria grávida? Tá? Só que isso é outra live. Só quero te dizer que existe uma problemática aqui, um negócio sério. Para de romancear. Ah, que lindo, presépio, Jesus, lá no Natal, as criancinhas. O negócio aqui foi sério. Ela grávida, ah, meu Deus, a explicar para a mãe, para o pai, para a vizinhança, para parente, e agora? Sabe o que Deus fez? Maria, vamos descansar um pouquinho, minha filha, que você é corajosa, mas tem uma hora que você precisa sair para se fortalecer. E ela foi para casa, subiu a montanha, tá? E foi lá para casa da Isabel e ficou lá 3 meses. Portanto, saiu de lá um pouquinho antes do João Batista nascer. Lembra? O João Batista estava com 6 meses. Ela ficou 3. Então, ela ficou com a Isabel até um pouquinho antes do João Batista nascer, tá? Até o 9º mês da Isabel. Então, até para essa corajosa, né? Ela é corajosa também, porque ela sabe a hora de sair, ela sabe a sua fraqueza. Ela sabe a hora de sair, tá? Ela se aprontou. Não diz que o anjo mandou ela ir, e não diz que Deus mandou ela ir. Ela soube a hora de sair e ir lá se fortalecer com a Isabel lá, né? Receber conselhos, conversar, 2 grávidas juntas, aquela história toda, 2 milagres juntos. Então, ela, ainda que corajosa, ela sabe, essa é a lição também, é a 7ª lição. Ela soube a hora de sair um pouco da situação, né, da fofocagem e ir lá para cima se fortalecer. Bom, outra coisa, essa corajosa, essa garota de coragem, recebeu palavras também para animá-la, mas ao mesmo tempo são palavras para encorajá-la mais ainda, tá? Que palavras são essas? Bendita e bem-aventurada, tá? Bom, quando ela chega na casa de Isabel, até na Igreja Católica, né, tem a oração da Ave Maria, né? Quando ela chega na casa da Isabel, Lucas 1, versículo 42, a primeira palavra que a Isabel diz, tá? E a Isabel diz isso cheia do Espírito Santo, porque o João Batista deu um pulo lá dentro, né, da barriga da Isabel. A primeira palavra que a Isabel diz é bendita. Lucas 1:42, exclamou em alta voz a Isabel: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. 43, que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor.
Pois logo que você chegou, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criancinha estremeceu de alegria dentro de mim. E aí vem o versículo 45. Então, no 42, bendita. No 45, bem-aventurada. Lucas 1, 45. Bem-aventurada a que creu, a que acreditou, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quais são as palavras que foram ditas? O nome dele é Joshua, né? O nome dele é Jesus. Ele vai ser filho do Altíssimo, né? Deus, o Senhor, vai dar o trono de Davi, que é o Lucas 1, 31, 32. Então, são palavras que ao mesmo tempo a alegram, mas também a encorajam mais ainda, porque ela vai precisar de muita coragem para ser mãe desse, né? Desse que seria tanta coisa, que seria todas as coisas, né? É muita coragem para essa garota, vou te contar. E aí, então, essa bendita e bem-aventurada canta. A pregação de ontem. Ela canta. Só que ela canta mesmo sabendo que seria exigida dela tanta coragem. Ela abre a boca e canta, né? É o Magnificat, né? Que é o nome lá latino, né? Do Cântico de Maria, que está em Lucas capítulo 1, versículo 46 até o 55, que não dá tempo de eu ler, mas você leia depois, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela vai cantando. E no versículo 48, vem de novo a bem-aventurada. Ele, o Senhor, atentou para a humildade da sua serva. E desde agora, todas as gerações, inclusive eu e você, me considerarão bem-aventurada, né? O poderoso me fez grandes coisas, daí vai. Ela abre a boca, ela irrompe, né? Irrompe num cântico, né? Que saiu com alegria e coragem misturada e poder de Deus misturado, porque só o poder de Deus, é milagre de Deus, dá coragem a essa garota para suportar tudo que ela suporta, tá? Vamos continuar. Bom, o texto de Lucas 1 vai fechar, né, com o nascimento do João Batista. O Zacarias, pai do João Batista, vai cantar um cântico bastante parecido com o cântico de Maria, tá? Você que gosta de prestar atenção nisso, então depois você leia. E agora, a gente vai para Lucas 2, tá? Lucas capítulo 2, para ir aí caminhando para o final dessa live, tá bom? Vamos lá. Beba água, deixa eu beber mais um pouco. Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, logo no início, o que a gente tem? Uma viagem, né? E aí eu demorei um pouco, porque eu queria pegar essa distância exata, mas eu não consegui achar aqui no material que eu tenho, tá? Mas vou te mostrar o mapa já já. Bom, a nossa 10ª lição é que essa corajosa viajou grávida por uma distância enorme, tá? E ainda teve o filho sozinha, só ela e o marido. É aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente faz as peças de Natal, né? E a gente romanceia, né? Aquilo que não é romântico. Essa garota viajou pra caramba. O texto de Lucas, capítulo 2, vamos ler o versículo 4, tá? O José, o marido da Maria, que eles já se casaram, né? Já estão juntos.
o José sai da Galileia, Lucas 2, versículo 4, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Tá? Preste atenção. Eu não tenho a distância exata, mas é muito longe, porque eles estão em Nazaré, lá em cima no norte, tá? Na Galileia, e eles têm que descer para Belém, na Judéia. Então, quero te mostrar o mapa, só para você pegar aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui está o Mar da Galileia, tá? Isso aqui azulzinho é o Mar da Galileia. Muito bem? Nazaré está aqui. Aqui está Nazaré. Isso é o norte, né? Isso aqui é a Galileia, Decápolis, tá? A região da Galileia, porque isso aqui, azulzinho, é o Mar da Galileia, tá bom? Então, deixa eu achar Belém para poder ir com o dedinho junto com você. Belém, Belém, cá embaixo. Tá, vou botar o dedinho nos dois. Ó, isso aqui é Nazaré. Olha quanto eles andaram. Isso aqui é Belém, da Judéia. Tá? Então, ó, tudo isso aqui. Eu não sou boa de geografia, né? Isso aqui é uma escala, mas eu não faço, né? Eu só sei que a distância é enorme. E nisso, gente, tem um milagre também. Ela não tá de avião, ela não tá, né? Ela não tá indo de ônibus confortável. Ela tá indo um pouco andando e um pouco em cima de um animal de carga, provavelmente, né, um jumento mesmo, né, porque cavalo aqui não ia aguentar, né, ou camelo a gente não sabe, né, talvez até mais de um, né, para poder ir, não sei, né, aquela cena do cartãozinho de Natal, né, o José puxando e ela grávida, isso é muito sério, né, andar esse pedaço todo grávida, né. Bom, Lucas 2, versículo 6. Aconteceu que, estando eles ali, já em Belém da Judéia, chegou o tempo de ela ter a criança. Verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí, o texto pode estar dizendo para a gente o seguinte: eles não têm lugar na hospedaria. Claro, porque estava todo mundo se alistando, você sabe disso. Então, eles ficam num puxadinho lá, tá? Eles ficam num puxadinho, onde estão, né? Lá. Se tem manjedoura, né? Daí tem o negócio dos animais e tal. O que é manjedoura? Manjedoura é o lugar de mangiare, né? É do italiano, é o lugar dos animais comerem. E aí eu fico imaginando, eu tenho até uma poesia sobre isso, eu fico imaginando, porque diz que ela, desculpa, ela enfaixou o garoto, né, o menino, em panos. Enfaixou. Até para não ser contaminado por aquilo ali que está na manjedoura, né? Então a gente imagina essa garota corajosa, não tem lugar, não aparece a Maria reclamando, poxa, não tem um quarto para mim, eu sou preferencial, né? Eu tô grávida, eu sou preferencial. Não tem nada disso. Não tem isso, não. Maria tá, ó,
E aí ela tem o filho, provavelmente com a ajuda do José, né? Lá só tem aquele lugar para botar, de repente o José pega um montão de palha, coloca ali e enfaixa o garoto em tudo quanto é pano limpo que eles têm guardado, né? E bota o menino ali. A gente precisa entender a realidade nua e crua do negócio, né? E vem coragem, cada vez mais situações para que ela tenha cada vez mais coragem. Para mim, até essa coragem é milagre de Deus na vida dela, né? Deus a fez assim, uma garota corajosa. E aí, capítulo 2, tá? Vai vindo cada vez coisas mais sérias, tá bom? Essa coragem vai sendo colocada em níveis cada vez maiores. Porque o que vai acontecer agora, já caminhando, tá? Para o final. A gente sabe, né? Os pastores estão lá no campo, né, recebem a notícia, tem a coisa lá dos anjos, glória a Deus nas alturas, né? E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14, tá? Os anjos se afastam, os pastores que estavam no campo viram a estrela, vêm, tá? E vão até Belém e tal, chegam lá, correm, chegam lá. Lucas 2,16. Foram depressa os pastores do campo. Encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura e, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Imagina a cara da Maria e do José escutando os pastores dizendo que lá no campo eles estavam cuidando das ovelhas. De repente o céu abre e eles veem milhares e milhares de anjos louvando a Deus e dizendo, tô toda arrepiada. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Imagina um negócio desse. E também um dos anjos, Lucas 2,10, dizendo para os pastores o seguinte: não tenham medo. Eu quero trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção nisso. A cara deles e a Maria é verdade mesmo. O que o anjo falou para mim é isso daí mesmo. Então aquilo vai só se confirmando, e ela vai vendo que o negócio é muito sério, tá? Bom, Lucas 2, 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Portanto, ela, o José e mais as pessoas para que eles iam espalhando a notícia. Verso 19 é importante. Lucas 2, 19. Maria, porém, olha a corajosa aqui, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria, ó, ela guarda as palavras, meditando no coração. Esse versículo é importante, sabe por quê? Esse versículo vai se repetir, tá? Um tempão depois, Jesus já está com 12 anos. Eles tinham ido de novo, tá? Lá, de novo não. Eles tinham ido, tá? Até Jerusalém, na festa da Páscoa, tá? E lá em Lucas, capítulo 2, versículo 48, eles tinham ido para a festa da Páscoa. E aí, eles estão voltando, numa caravana enorme. Só que Jesus ficou lá. Jesus ficou lá no templo com 12 anos. E aí, 3 dias depois, porque tá todo mundo junto, vambora, é uma multidão que ia para Jerusalém, desde a época lá do rei Josias, quando a Páscoa foi instituída, né, para todo mundo ir a Jerusalém. Foi centralizado em Jerusalém. E aí, eles estão procurando Jesus. No versículo 45 de Lucas 2,
Como eles não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura, a Maria e o José. Já se passaram 12 anos. 3 dias depois, 3 dias procurando, eles encontraram Jesus no templo, perguntando e conversando com os mestres no templo. E aí, no versículo 49, não, no versículo 48, o José e a Maria dizem: filho, como é que você faz um negócio desse com a gente? A gente estava procurando você, a gente estava aflito. Jesus vira e fala assim no versículo 49, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam as palavras que lhes disse. Mas olha Lucas 2:51. Jesus voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Maria, ó, ela é muito corajosa e ela segura as pontas guardando no coração. Isso também é milagre, né? De não sair falando: meu Deus, que responsabilidade que o Senhor me deu! Caramba, esse garoto! Ela guarda as coisas que ouvia no coração. Bom, vamos lá? Antes disso, vamos terminar aqui, a gente já tem mais 2 lições. O que acontece? Quando Jesus completa 8 dias de nascido, José e Maria são judeus. Eles tinham que levar Jesus para ser circuncidado, né? Cortar a pontinha lá do prepúcio, né? Fazer o que hoje seria a cirurgia de fimose, né? E isso está relatado em Lucas capítulo 2, versículo 21, né? Até o versículo 24. Eles vão até lá no templo. Quando eles chegam lá, Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 35, eles encontram um homem chamado Simeão. Esse Simeão era um homem a quem o Espírito Santo tinha revelado que ele seguraria nas suas mãos, tá? Ele veria o Salvador. Ele veria aquele que iria trazer a salvação ao seu povo, que é Jesus, o menino. Quando eles chegam, o Simeão toma Jesus nos braços, Lucas 2, 28, e louva a Deus dizendo: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu céu, o Senhor pode me matar agora, eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Eu li Lucas 2, 28, 29, 30 e 31. Verso 33 de Lucas 2. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. É a mesma reação quando os pastores vieram, tá vendo? O texto vai repetindo essa admiração. Aí, o Simeão abre a boca e fala para ela: Maria, mãe do menino. Esse menino, Lucas 2:34, está destinado tanto para ruína quanto para elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E o Simeão vai dizer o seguinte para ela: quanto a você, Maria, uma espada transpassará a tua alma. Pois é. Ela sabia o que viria à frente. Uma espada transpassará, atravessará a tua alma. E atravessou, não foi?
esse menino, desculpe, que ela tomou nos braços, que nasceu dela, ela viu o menino morrer. A espada atravessou a alma dela, atravessou o corpo dele e atravessou a alma dela. Eu não tenho filho, mas você que está me assistindo e que tem, eu imagino o que você sentir. Eu não quero nem imaginar. Só de tentar imaginar eu já fico, né? Ela sabia o que viria à frente e mesmo assim ela enfrentou até o fim. E aí eu quero fechar essa live com Lucas dizendo, com Evangelho de João. Se você tem rapidez na Bíblia, abra. Se você não tem, ouça eu falar o versículo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25. Jesus está na cruz, morrendo, né? E João, capítulo 19, verso 25 diz: junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ela sabia o que viria à frente, mesmo assim ela enfrentou até o fim. Mas a última lição é que mesmo a corajosa precisava de amparo, e ela teve. Primeiro ela tem o amparo dessas três: a irmã, a Maria, mulher do Cleopas, e a Maria Madalena. Verso 26, Jesus está ali morrendo. Mas ele ainda não morreu, não. João 19, 26, 27, tá? Eu vou ler. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, que a tradição diz que é João, disse para ela: mulher, eis aí o seu filho. Verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A corajosa, mesmo sendo tão corajosa, precisou de amparo e teve. Eu quero terminar essa live dizendo uma coisa. Você pode ter se colocado nessa posição. Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim conforme tu queres, conforme a sua vontade. Você, homem, pode ter dito a mesma coisa. Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E ainda que você seja imbuído, né? Ainda que seja colocada em você tanta coragem assim, uma hora a gente precisa de amparo. E quando a gente precisa de amparo, Deus dá. Deus providencia. E providenciou para ela um amparo e um filho, né? O apóstolo João, segundo a tradição, é ele que está ali, né? Se tornou agora o filho dela. E ela se tornou a mãe dele. E esse leva para a casa dele. Jesus diz: mulher, aí está teu filho. Rapaz, aí está tua mãe. E ela é abraçada e ela é amparada ali até o resto da sua vida, é o que se supõe, tá? Até porque se é o apóstolo João, né? A gente sabe que ele é o único que não foi martirizado, né? Ele morreu de velhice, né? Ele ficou velhinho e tal, portanto ele, né? Claro que ela é mais velha do que ele, então ele deve ter amparado a Maria até o fim da sua vida. Que essa garota de coragem, que correu atrás até o final, tá?
seja exemplo pra gente nessa manhã, tá bom? E que Deus realize na sua vida e na minha aquilo que Ele quer realizar e que a gente possa ter a coragem de dizer: eis aqui, né, a serva ou servo do Senhor. Cumpra-se em mim conforme você queira. Ai, tá bom? Deixa eu me recuperar para dar o bom dia aí para todo mundo. Vamos lá. Meus óculos estão até embaçados. Vamos lá, então. Ai, ai. Bom dia, Mileide! Deus te abençoe, lindona. Bom dia, Cleide. Cleide fez uma foto tão bonita minha lá pregando. Bom dia, Cleide. Diógenes, bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos lá. Josilene, bom dia, lindona. Bom dia aí pro pastor. Jorge, bom dia, Jorge. Orando por você, pela Vívia, pela Iandra. Vamos lá. Glória a Deus, bom dia. Vamos lá. Julie Sheila, bom dia. Marise, bom dia. A Cássia tá dizendo, eita. Vamos lá. Aline, bom dia, lindona. Oh, Aline. Vamos lá. Hoje é aniversário do Marco. Peraí, qual Marco do colégio? Mileide que falou. Peraí, deixa eu chegar lá nesse comentário. Aline, beba água, lindona. Eita, cheguei agora. Na loja estava inundada. Eita. Aline, um beijão aí pro Eric, pro Guilherme, pra Dora, pro pessoal aí do trabalho. Eita. Bom trabalho aí, Aline. Deus no comando. Cláudio Monteiro, bom dia, meu irmão. Vamos lá. Patrícia Nascimento. Ó, essa blusa bonitona aqui foi a Patrícia que fez, tá? Eu dei o versículo para ela e ela fez para mim. Em questão de segundo. Vamos lá. A Aline tá pedindo oração por ela e pelo marido dela. Vamos orar, gente. Deus abençoe aí, que não haja prejuízo aí na loja. Vamos lá. Ai, ai. Diógenes, já dei bom dia. Monique também. Liliane Oliveira, bom dia, lindona. Vamos lá. Patrícia, botou aí chorando. Pois é, tem que se emocionar, né? Madalena Peçanha. Bom dia, lindona. Bem-vinda aqui na live. Vamos lá, Aline. Vamos orar aí, gente. Pela Aline. É, isso mesmo. Aniversário do Marco hoje, gente. Vai deixando parabéns. Marco aí, Marco Lisboa. Vambora, dando parabéns para ele. Professor lá do colégio. Deus te abençoe, Marco. Vamos lá. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Irmã Regina Célia, já dei bom dia no início. Ione, bom dia, pessoal de Nilópolis. Vamos lá. Que Deus te abençoe nessa manhã. Como eu falei, não são todos os comentários que aparecem aqui para mim. Então, se eu não dei bom dia específico para você, receba meu bom dia. Bom dia pro Vinícius, filho do Wellington. Wellington não apareceu aí, mas depois eles assistem. Então, Vinícius, ó, bom dia para você da Alessandra Viegas. Euzinha. Segundou. Que essa semana seja uma semana em que você seja cheio de coragem, a ponto de dizer: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim conforme você falou, né? Conforme a sua vontade. Tá bom? Beijo no teu coração, excelente semana. Se Deus quiser, a gente volta aqui na quarta-feira, tá bom? Orem aí pela minha saúde também. Minha garganta fica naquela, vai e volta, e eu só no limão com própolis, né?
E tomando uma medicação também. É a mudança de tempo. E eu tenho dificuldade com mudança de tempo. Tá bom? Beijo, obrigada aí por aqueles que ficaram felizes aí que eu me restabeleci bem, tá bom? Beijo no coração. Aline, tô orando por você, tá, lindona? Por tudo aí. Deus abençoe.